Tiago capítulo 5, verso 16. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A maioria dos estudiosos da Bíblia saberiam e entenderiam a importância incrível da oração em guerra espiritual. Porém, só alguns aplicam isso de um modo real e tangível. De nenhuma maneira esta secção oferece um estudo completo disto, mas somente uma exortação para fazer guerra espiritual aplicável para o domínio agrícola. Guerra espiritual e oração não foram concebidas somente para campanhas de missão e outros eventos da igreja. O Senhor deu esta ferramenta aos seus filhos para nós podermos exercitar a nossa autoridade espiritual em todas as esferas da vida, de forma que o reino de Deus possa ser estabelecido firmemente. Todos os anos as pessoas clamam para que os espíritos ancestrais venham e cuidem das suas terras e as tornem mais férteis para que possam ter uma boa colheita. Isto é feito por curandeiros que derramam o sangue de animais mortos, ossos ou porções mágicas sobre a terra em posições estratégicas da machamba. Estas são práticas atuais mesmo entre as comunidades que frequentam a igreja. A intromissão em ambos mundos espirituais não vai despercebida por Deus. Você sente a retirada de Deus, dizendo agora, bem, vamos ver o que esses ossos secos podem fazer para vós. Ou vocês pediram primeiro aos mortos, deixam os mortos responderem às vossas necessidades. Provérbios capítulo 15, verso 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os gritos despercebidos dos maus serão despercebidos por Deus, porque Ele está longe deles. Os pedidos daqueles que praticam feitiçaria e outras atividades pecaminosas não chegam a Ele, até que Ele se humilhe em confissão e arrependimento. Ele governa todas as coisas. Jesus foi entregue toda a autoridade no céu e na terra. Mas, infelizmente, nós também fomos dados a livre vontade para escolhermos a quem queremos que esteja no trono das nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossas machambas, nossas comunidades e nossas nações. Devemos estar a levar Deus a todas as áreas das nossas vidas, inclusive as nossas machambas. Podemos falar com Ele sobre nossos problemas na machamba e orar, pedir-lhe a sua bênção sobre as nossas culturas e família, mesmo em tempos extremamente difíceis. Porém, precisamos de reformar a nossa terra e isto vem através do nosso reconhecimento da nossa idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue inocente e outros maus caminhos que resultam numa vida sob maldição. 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como pessoas que se tornaram justos diante de Deus através de Jesus Cristo, deveríamos estar orando, acreditando em Deus pela sua palavra e promessas, para que as nossas terras e comunidades possam prosperar. Nós afirmamos a nossa reivindicação como filhos de Deus, levando Jesus Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Jesus ensinou-nos a orar: venha o teu reino aqui na terra como no céu. O reino de Deus é um reino glorioso com toda a bênção e provisão do Pai em todas as áreas.
onde a piedade e paz habitam, onde as crianças crescem na saúde e sabedoria, onde a verdade e retidão predominam. O referencial da sua palavra estabelece os limites, e o seu Espírito traz dons, fertilidade, vida e amor. Como afirmar a sua reivindicação? Afirmar a sua reivindicação é como estacar a sua machamba. Humildade é o ponto de partida para afirmar a sua reivindicação. Humildade é reconhecer que os caminhos de Deus são superiores aos nossos e que nós estivemos enganados. Esta é uma ferramenta tão poderosa para demolir a maldição e nunca deveria ser subestimada. Jesus não era um fraco, contudo, ele exibiu a maior humildade de todo o ser humano ao longo da sua vida admirável. Humilhar-nos diante dele e não vindo com queixas e discursos retóricos nos permitirá ouvir o que ele quer que nós façamos. Jesus nunca exaltou diante de seu Pai, ao invés, ele continuamente dava referência a ele como a fonte da sua toda palavra e ação. Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Um sinal físico desta humildade é ajoelhar-se nas mãos e joelhos e tomar inteira as suas mãos enquanto ore sobre ela. Senhor, eu peço que cure esta terra em nome de Jesus. Eu oro que a sua vida seja inspirada de novo nesta terra. Obrigado que podemos vir e pedir a Ti como Teus filhos e Tu ouves nossas orações. Senhor, e sobre esta machamba em Lesotho, Senhor Deus, onde Augusto Basson foi dado a autoridade sobre esta terra, nós oramos para que resgate esta terra e cure-a. Que a sua glória prevaleça aqui e brilhe como o sol neste país, em nome de Jesus. Busque a face de Deus e não as mãos. Deus deseja que os seus filhos tenham um relacionamento com amor com Ele, onde eles o adorarão e o conhecerão intimamente. Tão frequentemente as nossas orações são obscurecidas por nosso clamor e pedidos que não há nenhuma comunicação real e racional. Nisto, a Igreja em geral está como bebês que não têm nenhum outro meio salvo gemer quando não recebem o que querem. Em exceção do sorriso estranho, eles têm pouca ou nenhuma relação real com seus pais. Deus quer comunicar e estar conosco como estava com Adão no jardim. E Jesus fez um caminho para isso ser uma realidade. Precisamos somente de andar nele. Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.
confessa e se arrependa. Confissão e arrependimento são um ponto de partida em trazer Deus para o seu lugar legítimo em nossas vidas e terra. Deus quer que nós caminhemos com Ele como filhos fiéis, honrando a Ele em todos os nossos caminhos para que Ele possa endireitar os nossos caminhos. Quando você ora para reivindicar a terra, nenhuma medida de berrar ou gritar terá qualquer efeito nas fortalezas, pois a palavra diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Este poder divino é pela obra acabada de Jesus Cristo na cruz e no seu nome que está sobre todos os nomes. Por sua vez, Jesus ensinou-nos como deveríamos orar, não como fazem os hipócritas, mas em espírito e em verdade. Mateus capítulo 6, versos 5 a 13. Peça e receberá. Quantos agricultores você conhece que pedem a Deus chuva antes que se queixam da falta da chuva? Tem que haver uma declaração regional de seca antes que os agricultores de facto se juntem e peçam a Deus a sua bênção e chuva. Jesus disse: peçam e vocês receberão. Mateus capítulo 7, verso 7. Não tem nada porque não pedem. Tiago capítulo 4, verso 2. Deus deseja que nós venhamos e peçamos a Ele, embora que Ele saiba o que nós pediremos antes que lhe pedíssemos. Fazendo assim, nós reconhecemos o seu poder divino, soberania e autoridade sobre todas as coisas. Esse também é um ato de adoração. Orar. Como deveríamos orar então? Humilhe-se e ore com mãos e joelhos na terra diante de Deus, com reverência sincera, tomando a terra entre suas mãos. Peça perdão pela feitiçaria e qualquer forma de idolatria que aconteceu na terra, pedindo o sangue de Jesus para resgatar e santificá-la, mesmo que você não tomou conhecimento de tais práticas terem acontecido. Peça-lhe que seu Deus soberano seja estabelecido sobre a sua machamba. Arrependa-se para o derramamento de sangue inocente na terra, mesmo se você não fosse responsável. Arrependa-se pelo seu orgulho onde você estava confiando na sua própria compreensão, cultivando a maneira do homem durante tantos anos e não reconhecendo nem considerando que ele tinha uma maneira que nós devíamos fazer as coisas. Arrependa-se por onde você não foi bom mordomo, naquilo que ele lhe confiou, permitindo tais altas taxas de erosão e degradação da terra na sua machamba. Arrependa-se por levar gulosamente da terra e não semear generosamente de novo, pedindo-lhe que a melhore com o passar do tempo. Arrependa-se pela sua dependência do homem e por não olhar para Deus, que é o seu todo-suficiente. Arrependa-se pelos seus padrões pobres de gestão e comprometa-se em fazer tudo como para o Senhor. Peça-lhe para que cure a terra. Sim, pode ser feito. A terra pode mudar de cor, fertilidade e consistência em somente 2 anos, mas o benefício completo de sua mudança de todo o coração para cultivando a maneira de Deus será revelado completamente dentro de 5 anos. Ele tem a habilidade de acelerar o processo e sobrenaturalmente restabelecer a fertilidade e precisamos de estar a pedir este processo com fé. Peça a sua bênção na chuva e sol e proteção contra pestes, doenças e queimadas. Comprometa a sua machamba para o seu reino e peça para que ele use-a como uma plataforma de lançamento para a expansão do reino de Deus. Isto mostra seu compromisso de ser generoso com aquilo que está a cuidar.
Eu realmente quero o encorajar. Às vezes, quando você virar a cultivando a maneira de Deus, pode parecer como se tivesse ficado preso numa pedra, numa corrente rápida de um riacho. Meu encorajamento para si é que fique firme. Deus é para nós, não contra nós, e Ele deseja que nossas terras sejam abençoadas. Tome de volta o chão que está no território do inimigo. Afirme a sua reivindicação firmemente no chão por causa do rei e o seu reino. Como líderes, deveríamos estar a servir as ovelhas, indo para as suas machambas e os ajudando neste tipo de orações de arrependimento e dedicação. Quando nós terminamos, precisamos de ficar firmes e caminhar atrevidamente, mesmo perante a oposição. Eu conheço agricultores que, depois de mudar ao cultivando a maneira de Deus, estiveram sob ataque enorme dos seus semelhantes e vizinhos, onde a maldição de curandeiros foi posta neles e sacrifícios de construções mais estranhas os fez tão medrosos até que eles desviaram longe da promessa. Fique forte no seu poder e resista ao diabo e ele fugirá de si, sabendo que maior é aquele que está em você que aquele que está no mundo. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça de justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Este reino no qual nós entramos é feito de uma maneira muito diferente da regra tradicional de terror e medo. Nós andamos na vitória do Senhor que Ele já realizou e a confiança quieta que vem do conhecimento e segurança da sua paz. Não tema, mas esteja atento, andando no Espírito e na proteção do sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, em altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por suas promessas, Senhor. Nós ficamos firmes. Nós afirmamos a nossa reivindicação, Senhor. Mesmo neste lugar em Lesoto, nós queremos admitir que a plenitude do Seu Espírito permaneça aqui, que a Sua glória brilhe nesta região inteira, com muita autoridade e o poder que vem do Seu domínio. Assim, Senhor Deus, eu oro sobre toda a oração que foi feita e toda a afirmação que é feita. Senhor, a Sua glória seja revelada nesta machamba e transforme vidas por causa do Seu nome. Em nome de Jesus.